Amados irmãos, amadas irmãs, hoje vamos continuar a ver sobre a parábola do joio. Por que nós estamos falando dessa parábola? Porque nós estamos vendo porções da palavra, as porções nas quais o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No final da parábola do semeador, o Senhor disse tal frase. E na parábola do joio, apesar de ele não ter dito tal frase no final da parábola, ele disse tal frase no final da explicação da parábola do joio aos seus discípulos. E nós vimos que se o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está falando a nós que devemos prestar muita atenção naquilo que Ele está falando. E é por isso que nós estamos vendo essas porções. Após ter falado a parábola do joio às multidões, nós vimos em Mateus 13:36 o seguinte, na verdade 36 até o 43, diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Como já mencionamos ontem, nós podemos ver que os discípulos, eles tiveram o privilégio de acercar-se ao Senhor, porque estavam morando na mesma casa que o Senhor. Vemos aqui a importância da nossa intimidade com o Senhor. Eles ouviram a parábola, não haviam entendido, mas por causa de um coração correto e um desejo intenso de compreender a palavra do Senhor, para poder viver tal palavra, eles se achegaram e falaram ao Senhor, sem medo, sem receio e sem ter vergonha de falar assim: Senhor, nós não compreendemos, explica-nos a parábola do joio do campo. E aí, a partir do versículo 37, o Senhor começa a explicar. Ele diz assim, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que revelação maravilhosa! O nosso Senhor, o Filho do Homem, o nosso amado Senhor Jesus, ele é aquele que semeia a boa semente. Nós já vimos isso na parábola do semeador. Ele é o semeador que saiu a semear. E ainda mais, e no versículo 38 ele continua: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Aqui ele nos diz que o campo é o mundo. Então o nosso Senhor, agora, ele está semeando no mundo. Na parábola do semeador, nós podemos ver que ele estava semeando em nossos corações. Aqui ele fala que está semeando no mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Aqui também vemos algo tremendo, maravilhoso. Na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Aqui, a boa semente são os filhos do reino. O que isso quer dizer? Que aqueles que um dia receberam a palavra e permitiram que a palavra crescesse no interior deles, esses são pessoas
que se tornam também a semente. Então, nós, quando recebemos a palavra como a semente e permitimos que essa semente, essa palavra cresça em nós e produza fruto, o resultado é que nós nos tornamos uma semente. A boa semente. Preste atenção ao que o Senhor está falando. A boa semente são os filhos do reino. Então aqui nós precisamos ver algo maravilhoso. Você é a boa semente que Deus semeia nesse mundo. Isso quer dizer que nós estamos nesse mundo para produzirmos mais filhos do reino. Boa semente. Mas o Senhor continua. O joio são os filhos do maligno. Temos aqui filhos do reino e temos aqui filhos do maligno. E no versículo 39, o Senhor Jesus diz: o inimigo que o semeou é o diabo. Olha só, o nosso Senhor Jesus, ele é aquele que semeia a boa semente. Mas precisamos ver que o diabo também sai para semear. Mas ele não semeia boa semente, é claro. Ele semeia o joio. Ele semeia os filhos do maligno. Devemos ter essa visão. Não é somente o nosso Senhor que semeia. O diabo também semeia. Devemos então perceber: a boa semente são os filhos do reino. A boa semente é resultado da ação da palavra de Deus. Mas nós temos o joio, nós temos os filhos do maligno, produzidos pelas palavras e artimanhas do diabo. Isso é um fato. E o Senhor diz: a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Como nós vimos na parábola do joio, quando o trigo e o joio ainda são muito novos, você não consegue distinguir. Você só poderá distinguir no momento que começa a produzir os grãos. No momento em que o fruto é produzido. Aí precisamos prestar atenção ao seguinte: eu hoje, que tipo de fruto eu tenho? O que está sendo produzido em mim é o que Deus semeou ou é o que o diabo semeou? Precisamos fazer essa pergunta. Vamos continuar a falar sobre isso, se o Senhor permitir, na próxima mensagem. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade.
Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.